Seja bem-vindo ao Direito na Prática, um programa voltado para atualidades do universo jurídico. Nós vamos tratar hoje sobre importunação sexual. Lembrando que o nosso Código Penal sofreu uma alteração bem recente. A importunação, há pouco tempo atrás, ela era uma contravenção penal e agora é um crime cuja reclusão é de 1 a 5 anos. E para falar sobre importunação sexual, eu recebo a doutora Cláudia Dematê, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, e o doutor José Arruda, superintendente da Polícia Especializada e professor de Direito Penal. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, doutor. Prazer. Nós que agradecemos o convite em nome da Polícia Civil, da Divisão Especializada, da Superintendência, né, doutor? É um prazer para a gente estar aqui com você, né, e poder esclarecer assuntos importantes, né, para a população de modo geral. E nessa linha de esclarecimento ao público, a importunação sexual ela era uma contravenção e agora é um crime. E o que mudou? Pois bem, Patrícia, como você bem falou, o que aconteceu? Hoje a importunação sexual, agora ela é crime. Sim. Antes era considerada uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, com uma penalidade muito branda, que era a aplicação de multa. Então o que aconteceu? Vários casos no Brasil chamaram a atenção, como por exemplo em São Paulo, nós tivemos casos de homens que no metrô se masturbaram e ejacularam no ombro, na perna de mulheres. Isso revoltou muito, chocou muito o Brasil e são casos que acontecem. São condutas sérias que elas são repugnantes. Sim. E começou a se ter uma pressão social que se tivesse uma penalidade mais rigorosa para esses tipos de conduta, que em geral, a grande parte das vezes, são mulheres que são vítimas desses crimes, têm a sua dignidade sexual, o seu corpo violado e se brigou para que se tivesse uma penalidade mais grave. Então, com isso, agora, no dia 24 de setembro de 2018, o presidente em exercício Dias Toffoli sancionou a Lei 13.718, que passou a vigorar no dia 25 de setembro desse ano, e acrescentou no rol dos crimes da dignidade sexual, crimes contra a dignidade sexual no Código Penal, o crime de importunação sexual, que agora é crime com a pena de reclusão de 1 a 5 anos se a conduta não constitui o crime mais grave. Não é isso, doutor? Na verdade, até então se punia esse comportamento, né, com uma pena muito branda, já era prisão simples ou multa, que era a contravenção penal desde de 41, né? Então esse comportamento começou recentemente a causar uma resistência com relação a sociedade começou a entender, né, que era um comportamento não aceitável, né, repugnante. Então gera-se um injusto. O que vem a ser o injusto? Aquilo que a sociedade não aceita, rejeita, né? Então o legislador entendeu transformar, trazer, fazer uma migração normativa do tipo, quer dizer, trazer para a contravenção, transformando essa contravenção num crime. Então agora a penalidade é muito mais séria, é crime de médio potencial ofensivo, né? Então agora impõe prisão, impõe privação da liberdade, não se tem fiança na esfera policial, então se tornou-se muito mais sério. A ideia é que esses casos terminem, que não tenham mais, que as pessoas olhem, né, os homens olhem, não só o homem, também a mulher, né, doutora? Que olhem para... Pode sofrer, homem. Sim, homem e mulher, é gênero, né? Então, que olhem para a lei e digam assim, não vou cometer esse delito porque eu posso responder de 1 a 5 anos. Esse é o propósito da lei. A lei tem um propósito preventivo e o propósito repressivo. Se eu não entendo que se eu fizer, eu vou responder, se eu fizer, eu vou ter uma penação. Mesmo assim, rompendo com isso, cometo o crime, agora o Estado tem que me impor uma reprimenda. Então eu vou responder agora, vou receber um castigo do Estado, pelo qual eu não tive, né, momento de pensar em fazer ou não fazer. Esse tipo de crime normalmente acontece em ambientes que tem aglomeração, não é isso? Coletivos, festas. Em geral, esses crimes, você falou, pode ser vítima desse crime tanto mulher quanto homem. Só que grande parte das vezes, as vítimas, infelizmente, são mulheres. E, em geral, esse tipo de crime, a importunação sexual, ela acontece em locais de grandes aglomerações. O que é importunação sexual?
É o ato de... Era uma pergunta que eu ia fazer. É a conduta exatamente de você praticar contra alguém, contra a sua vontade, né, contra a vontade daquela pessoa, um ato libidinoso, visando satisfazer a sua lascívia própria ou de terceiros. E a pena de reclusão de 1 a 5 anos agora. E como a gente estava falando, são condutas, em geral, que acontecem em locais de grandes aglomerações, como coletivos, ônibus, metrôs, ele quer fazer trens. O autor do crime, Isso. ele quer fazer escondido para ninguém ver. Tem isso também? São vários casos que podem acontecer, que, por exemplo, como eu disse, acontece em festas, em shows, em ônibus. Então, por vezes, aquele homem que ele esfrega suas partes íntimas contra a mulher, se masturba e chega a ejacular na mulher. Então, são condutas que elas são extremamente repugnantes, constrangedoras, e elas agora estão sendo punidas com todo o rigor que merecem por meio dessa tipificação da importunação sexual. É muito comum acontecer, Patrícia, aqueles casos em que o homem, ele abusando daquele momento em que a mulher está num coletivo, num trem, ela não tem condições de estar muito lotado, de se mexer, então ele chega, encosta e ali então ele fica, né, naquela importunação. Né, e ela sem condições nenhuma de reação, sem condições, né, de dizer para parar, ela fica numa situação constrangida, e isso hoje então levou o legislador a tipificar esse delito com uma pena mais severa. Tá, pegando esse gancho, a gente imaginando uma cena de uma mulher que está exatamente num coletivo e o homem encostou e começou a se esfregar nela. Sim. A partir dali, qual é a atitude que ela tem que ter? É muito importante. A nossa orientação, Patrícia, se a mulher é vítima desse tipo de crime repugnante, que ela não se cale. Como nós dissemos, acontece em geral em locais de grandes aglomerações. Que ela chame a atenção para si, porque ali existem testemunhas, existe, por exemplo, um cobrador, um motorista no ônibus, numa festa existem seguranças que estão ali exatamente para zelar pela integridade das pessoas, então que não se calem, que não tenham vergonha, chamem a atenção para si que aquele crime está acontecendo. E outra coisa, Patrícia, em relação às testemunhas. Pois é uma outra questão que vai ficar para daqui a pouco, porque agora nós vamos fazer o nosso intervalo. Estamos de volta e agora a doutora Cláudia vai terminar aquele esclarecimento do bloco anterior a respeito das testemunhas, que é fundamental na hora de provar o crime, não é isso? Exatamente, Patrícia. O que nós chamamos a atenção, além da vítima, né, de um crime de importunação sexual, ela não deve se calar nunca, ela deve mostrar que está acontecendo. Não deve aquilo. se sentir culpada também, né? Jamais. Porque eu acredito que deva ser um sentimento, né? Exatamente, jamais. Quem é o culpado é aquela pessoa, aquele homem, o sujeito que estiver praticando aquela conduta repugnante. E em relação às testemunhas, é outro fato que nós chamamos muita atenção. Da população, né? População. Para se ajudar. Quem testemunhar um tipo de crime desse, que não se cale. Que haja, lógico, que desde que você não coloque ninguém em risco ali no local, sim, mas que você não se cale. Acione a Polícia Militar por meio do 190, que hoje, com essa tipificação, inclusive aquela pessoa, aquele autor da importunação, ele vai poder ser preso e autuado em flagrante. Nós temos que pensar em sociedade, Patrícia. A sociedade só muda com mudança de atitude e de posturas. O que acontece? Os homens, por exemplo, já que grande parte das vezes são mulheres que são vítimas desses crimes. Nós temos que pensar que mulheres que amamos circulam todo dia pela sociedade. Vão trabalhar, pegam um ônibus, pegam um metrô, vão a festas. Você gostaria que sua mãe, sua filha, sua esposa passasse por uma situação dessa? Se alguém tivesse vendo e se omitisse, então nós temos que pensar em sociedade. Se você estiver testemunhando um crime desse, não se cale. Na hora, peça ajuda, chame atenção, ligue para o 190, que hoje isso é crime. E se coloca à disposição, né, doutora? Exatamente. Se coloca à disposição para testemunhar o que viu, né? Porque a testemunha ela tem esse poder, né, de falar a verdade do que viu, né? Vai fazer com que o juiz possa saber o que aconteceu de fato, e isso é muito importante para ele. Então a testemunha ela é muito importante nesse aspecto, porque a prova é testemunhal e prova, né, pericial no caso, né?
Doutora Arruda, e depois dessa alteração do nosso Código Penal, aumentaram-se as denúncias com relação ao crime de importunação? Então, Patrícia, anteriormente punia esse comportamento, né, através de uma infração penal de pequeno potencial ofensivo, que é a contravenção penal, e isso fazia com que a mulher não comunicasse, né, aquela velha máxima, né, não vai dar em nada, eu vou comunicar, só vou ter desgaste, enfim. Com a nova lei, trazendo agora esse comportamento para crime e para um crime de médio potencial ofensivo, né? Levando a pessoa às raias da prisão, inclusive sem fiança na esfera da delegacia de polícia, fez com que a mulher então tome coragem e notifique. Então a notificação passou a ser mais clara, e com isso nós já tivemos 3 lavraturas de prisão em flagrante, que a doutora depois pode falar com mais propriedade. Só nos últimos 15 dias aqui na Grande Vitória foram 3 homens presos e autuados em flagrantes exatamente pela prática do crime de importunação sexual, como o doutor Arruda muito bem falou. O que nós percebemos já de pronto é que a mulher hoje, sabendo que isso tem uma penalidade que é justa, é mais severa, tendo em vista a gravidade, a repugnância desse tipo de ato, ela não está se calando. Ela está denunciando. Ela está tendo mais coragem, né? Coragem, e a postura, igual até a gente citou os casos das testemunhas, os casos que aconteceram nos ônibus, as próprias testemunhas se manifestaram, chamaram a polícia militar de imediato. Então você percebe que a sociedade, ela não está aceitando essas condutas, sabem os seus direitos, sabem que esses atos devem ser denunciados e estão denunciando esses atos de importunação como deve ser feito. Muito obrigada, doutora Cláudia, muito obrigada, doutora Arruda. Mas para finalizar, eu queria saber se vocês têm algum recado para deixar para a nossa telespectadora. Patrícia, eu tenho sim. Você, mulher, que é vítima de um crime desse, de importunação sexual ou de qualquer crime contra a dignidade sexual, a orientação nossa da Polícia Civil, por meio da nossa divisão especializada de atendimento à mulher, é que você não se cale, que você não tenha medo, que você procure a delegacia da mulher do município que aconteceu o fato, faça o registro da ocorrência, as nossas delegadas estarão lá para atender você e a Polícia Civil agirá para que esses homens que têm essas condutas repugnantes, hoje com crime de importunação sexual, sejam devidamente punidos. E lembrando que se a situação estiver acontecendo no momento, chame a Polícia Militar por meio do 190, que hoje com essa nova tipificação, ele poderá ser preso em flagrante. Isso é inaceitável e a Polícia Civil está aí para agir e não deixar que esse tipo de conduta aconteça mais. Doutor, e o senhor? Bom, Patrícia, a Polícia Civil agradece esse espaço, esse momento que nós possamos fazer um trabalho de serviço, orientar, né, a sociedade como se comportar, orientar a respeito desses crimes e evitar que isso aconteça, né? Então, muito obrigado por esse espaço, por esse momento e que tenha muito sucesso. Muito obrigada. Isso aí, todas as vítimas de importunação sexual que tenham coragem, denunciem, porque só assim faremos de nossa cidade um lugar melhor de se viver. Voltamos no nosso próximo bloco. Estamos de volta e agora vamos conversar com Marina Bernabé, especialista e mestre em psicologia institucional. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Marina, nós conversamos agora com a doutora Cláudia, delegada, e o doutor João Arruda a respeito do crime de importunação sexual. E agora queremos a sua visão de psicóloga. Imaginemos que nós estejamos no ambiente público e presenciamos o cometimento de um crime de importunação sexual. Como que uma pessoa do povo deve reagir diante disso? Olha, a primeira coisa é a pessoa se sentir à vontade, né? E tentar sempre acolher aquela pessoa que está sendo vítima daquele ato. Majoritariamente, as vítimas são mulheres. É comum que numa situação de violência, ainda mais quando a gente fala de violência sexual, as mulheres elas fiquem paralisadas, congeladas. Elas não saibam muito como reagir. Se a gente consegue identificar uma situação de violência, né, uma pessoa externa, ela consegue identificar, a primeira orientação seria retirar a mulher daquele ambiente, daquele momento, daquele ato,
né? Levar para um local em que ela se sinta segura, que ela se sinta bem, num primeiro momento. Isso seria a primeira coisa a ser feita. Dependendo do ambiente onde isso ocorre, que pode ocorrer numa festa, pode ocorrer num transporte público, pode procurar uma pessoa responsável, responsável legal, algum segurança, alguma pessoa, para tentar prestar algum tipo de suporte, de auxílio a essa pessoa que acabou de ser vítima de violência. Pensando no caso da pessoa que está sofrendo o ato. Como tentar preservar um pouco da integridade emocional, digamos assim, dela. E aí, assim, é ouvir, escutar,